Olá, meus queridos irmãos da Igreja Congregacional de Niterói. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde precisamos fechar a nossa igreja para que estejamos guardando-nos desse vírus, o coronavírus que tem avançado sobre o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. São momentos difíceis, momentos em que precisamos realmente colocar em dia a nossa vida espiritual, inclusive em nossa família, mas este é também um momento onde podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos familiares. Tivemos realmente que dar uma parada em nosso corre-corre, em nossa correria diária, e estamos agora diante deste desafio. O pastor Edauro e eu estamos nos esforçando para trazer aos queridos mensagens pregadas, estudos bíblicos, para que possamos nos alimentar espiritualmente ao longo desse período de quarentena que estamos vivendo. Nesse esforço, estamos apresentando aos irmãos algumas mensagens durante a semana, para que você possa meditar junto com a sua família e então estarmos estreitando os nossos laços para quando de verdade possamos voltar a nos reunir em nosso templo, em nossa igreja. Então eu quero meditar junto com você sobre uma passagem bíblica que o Senhor tem falado ao meu coração ao longo desses dias de quarentena. E a passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, que eu vou estar lendo com os queridos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E agora eu quero chamar a sua atenção especialmente para este versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Como nós já sabemos, ele foi comissionado por Cristo para ser apóstolo aos gentios. Justamente Paulo, que era o judeu dos judeus, perseguia os cristãos, inclusive ele era o terror dos cristãos da época primitiva. Mas então, no caminho de Damasco, Paulo foi completamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Cristo se revela a ele se torna uma nova criatura e passa então a, em vez de perseguir a igreja, a fazer parte da igreja que tornou-se cada vez mais perseguida pelos judeus da antiguidade e também pelo Império Romano. Então, Paulo cumpre o seu ministério, ele faz várias viagens, ele sofre muito por causa desse ministério, ele já percebe lá na prisão que estava chegando nos tempos finais da sua própria vida. Paulo, portanto, percebe que ele precisa de ter um pouco de conforto, pelo menos no final da sua carreira. Paulo, então, conversa com Timóteo, o jovem pastor que ele havia preparado para que pudesse pastorear a igreja de Éfeso. Paulo manda uma carta para ele, solicitando algumas coisas. E no meio dessa solicitação, Paulo também faz um balanço da sua própria vida e do seu próprio ministério. E então, Paulo exorta a Timóteo para que esteja sempre pregando a palavra, mesmo enfrentando as dificuldades
de estar pastoreando uma igreja em uma cidade completamente pagã. E no versículo 3, Paulo é muito incisivo ao dizer que viria tempos em que as pessoas não suportariam a doutrina do Evangelho, a doutrina saudável do Evangelho, mas estariam dando ouvidos a ensinos enganosos, de falsos mestres, de falsos pregadores. Essa já era uma situação recorrente na época da igreja primitiva, com o surgimento de um grupo dentro da igreja cristã chamado de judaizantes, e também com o surgimento de uma seita no meio cristão chamada de gnósticos, que estava ainda começando nesse período e que mais tarde, ao longo da história da igreja cristã, foi causando mais problemas para os apóstolos e também para os pais da igreja. Então, Paulo dá um conselho para Timóteo. No versículo 5 ele diz: Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, ou seja, cumpra a tua missão, assim como eu já cumpri a minha, e já estou percebendo que o meu tempo aqui na terra está acabando. É isso que Paulo fala, que quanto a ele já combateu o bom combate. No versículo 7 ele diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combater o bom combate significa cumprir a missão. Acabar a carreira significa aquele sentimento de dever cumprido, porque ele sabe que já fez a sua parte com honras naquilo que o Senhor o comissionou. Ele diz também que guardou a fé. Guardar a fé nos momentos de crise é o que realmente nos sustenta, para que possamos suportar cada dificuldade que acontece ao nosso redor e para que possamos ser bênçãos, porque não é só aguentar uma dificuldade para que a gente possa se manter firme em pé, mas também sermos suporte para outros que têm uma fé que ainda precisa de aprimoramentos. O fato é que Paulo, mesmo percebendo que estava no fim da sua vida, ele queria ainda ajustar algumas coisas com Timóteo e também Tito, que era um outro pastor, com o qual Paulo também tinha essa relação de paternidade espiritual, de mentoria. Então, chegamos ao versículo 8, que é o foco dessa mensagem. Eu vou ler novamente com os irmãos. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Esse versículo 8 é muito emblemático para os dias que vivemos. Nós já vivemos dias difíceis, em que as pessoas preferem ouvir qualquer tipo de mensagem que não seja a mensagem da palavra do Senhor. Mas é interessante que nesse versículo 8, Paulo se refere aqui à coroa da justiça que foi guardada para ele. Aqui Paulo estava se referindo. Lembre-se de que ele está falando aqui de justiça. A justiça é uma palavra que diz respeito ao modo como nós vivemos nesse mundo, procurando agradar a Deus, procurando fazer a vontade de Deus e também reverberando a justiça divina ao longo dos nossos relacionamentos. Paulo, portanto, se refere a uma coroa. Que coroa é essa? Às vezes a imagem que nós temos de uma coroa é como aquelas coroas medievais, grandes, banhadas a ouro, né? Com pedras preciosas, e a gente se lembra dessa coroa. Mas a coroa que Paulo se refere aqui é a coroa do Império Romano. É aquela coroa que se dava desde os jogos gregos nas Olimpíadas, em que se colocava um ramo de louro aqui, nas orelhas, e às vezes esse ramo de louro era também banhado a ouro. O fato é que Paulo estava se referindo a esse tipo de coroa. E ele faz uma comparação interessante, dizendo que essa coroa, que é o símbolo da vitória, de quem consegue vencer as duras provas de uma Olimpíada, ele então se coloca como vencedor na justiça. Não a justiça judaica que ele estava acostumado a exercer enquanto ele ainda era judeu. Não naquela justiça baseada puramente na religiosidade. Mas Paulo se refere aqui à justiça verdadeira, que Cristo conquistou na cruz para entregar a cada um de nós. Ele se coloca então como um campeão dessa justiça, como um vencedor dessa justiça,
porque ele sabe que recebeu de Cristo essa condição. Então, a coroa da justiça, Paulo declara que já estava guardada para ele, já estava depositada no banco celestial. O Senhor está preservando essa coroa e estava guardando para entregar a Paulo, porque ela já era uma posse garantida. Olha que interessante que Paulo se refere. E essa quarentena serve para nos guardarmos do quê? Do coronavírus. É esse que do dia para a noite se tornou famosíssimo no mundo inteiro e que os chineses chamam de a gripe de Wuhan, porque ele surgiu justamente na cidade de Wuhan, na China. Esse é um vírus antigo, cuja imagem lembra várias coroas. Por isso ele foi chamado de coronavírus. E desde o final do ano passado até o início desse ano, ele foi descoberto como sofrendo mutação e se alastrando vertiginosamente ao longo de todo o mundo. Então, de repente, todos estão falando no coronavírus e como ele pode ser letal para uma boa parte da humanidade. Nós estamos acompanhando com grande pesar a situação na própria China no início, depois na Espanha e também agora especialmente na Itália. E, infelizmente, ele também chegou aqui no Brasil. Os prognósticos dos especialistas causam medo. Mas eu quero lembrar a você, com este vídeo, que há uma coroa muito especial que o Senhor nos preparou e ela já está guardada para todo aquele que é cristão e que faz a obra de Deus. Trata-se da coroa da justiça. Essa coroa ninguém nos tirará. Por mais que enfrentemos dificuldades ao longo dessa vida, por mais que a gente possa enfrentar dias muito difíceis, seja na economia do nosso país, que já enfrenta lutas ao longo de muitos anos para tentar se reerguer, agora as dificuldades poderão ser maiores. Enfrentamos também o perigo de estar enfrentando esse inimigo invisível, esse vírus. Mas a minha mensagem é trazer o conforto para o seu coração, mais do que a coroa desse vírus. E essa coroa da justiça já nos está reservada, já nos está garantida, guardada pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo nos dará essa coroa quando estivermos diante dEle no céu. Olha que bênção, meu querido. Para nós, a morte não nos deve causar temor, mas para o cristão, a morte é uma serva, porque no final de tudo, nós estaremos com o Senhor. E lá no céu, recebendo a coroa da justiça, a salvação em Cristo Jesus, nós estaremos eternamente gozando das bênçãos celestiais e também servindo ao Senhor com muito mais presteza, com muito mais cuidado, com a bênção cada vez maior. E Paulo ainda termina o versículo 8 dizendo que essa bênção da coroa está reservada a todo cristão que serve ao Senhor com o coração inteiro, com o coração completamente sincero e também muito mais do que isso, que aguarda com ansiedade a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sim, o Senhor Jesus voltará. Nós, na verdade, não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que ele disse que nos últimos tempos haveria pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, e tudo isso nós já observamos na humanidade durante muitos anos. De modo que essa peste, o coronavírus, pode sim ser enquadrada como um dos sinais que precedem a volta de Jesus. A verdade é que nós não sabemos quando é que Cristo voltará. Nós sequer percebemos se ele voltará para esta geração. Nós não podemos afirmar isso com toda certeza. Mas nós podemos afirmar que toda essa luta que enfrentamos hoje com o coronavírus e o seu avanço mundial faz parte, sim, desse pacote de grandes eventos que precedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, você que está me ouvindo nesse vídeo, eu peço a você, dobre o seu joelho, ore cada vez mais, clame ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelas pessoas que você ama e também pelo mundo inteiro. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida ao longo
dessa crise. Especialmente aqui no Brasil, nós estamos temerosos quanto ao estrago de vidas que serão perdidas por causa do avanço desse vírus. Mas nós não somos daqueles que não têm esperança. Nós somos daqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que haverá um futuro melhor do que esse que vislumbramos aqui para o Brasil. A graça do Senhor nos cobrirá, a bênção do Senhor nos protegerá. O próprio Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, até que este mundo como nós conhecemos termine e se inaugure o novo mundo, a nova realidade, é o céu para todo cristão. Portanto, encaramos a morte não como um bicho-papão, não como um monstro, mas como uma serva. E todos aqueles que confiam em Cristo, quando partirem dessa vida, seja pelo coronavírus, seja por outros tipos de problemas, essas pessoas podem ter a completa certeza de que estarão em Cristo Jesus gozando de toda a eternidade ao lado do Senhor. Isso não tem preço, e essa é uma bênção grandiosa para nós. Então, é claro que nós precisamos nos precaver. Temos que observar as orientações das autoridades de saúde, lavando sempre as mãos, usando álcool em gel e também nos guardando para que possamos nos preservar e a nossa família. Mas, meus queridos, jamais percamos a certeza de que mais do que pensar nesse coronavírus, esse vírus que parece uma coroa, a coroa real, a coroa eterna da justiça, ela já está preparada, já está guardada para cada um de nós em Cristo Jesus. Eu espero que esta palavra tenha trazido grande alento ao seu coração, grande conforto à sua vida, e que você possa meditar nela e em todas as mensagens que estamos nos esforçando para enviar a você nesse período difícil em que precisamos nos guardar nessa quarentena. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos todos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, estamos na Tua presença neste momento. Clamamos a Ti, Senhor, para que Tu esteja freando o avanço desse vírus tão mortal sobre a vida dos Teus filhos. Também queremos colocar diante de Ti, Senhor, toda a humanidade que hoje se encontra em desespero porque não tem uma palavra de esperança para se agarrarem, para estarem se colocando diante do Senhor, ó Pai, e terem o seu coração confortado pelo Espírito Santo. Clamamos a Ti agora, Senhor. Esteja tratando daqueles que são os membros da nossa igreja, daqueles que estão, ó Pai, nesse momento com o coração apertado devido a vários fatores de dificuldades que enfrentaremos ao longo desses dias. Mas clamamos a Ti, dá a Tua graça, dá a Tua bênção a cada um de nós. Aqueles que estão, Senhor, desempregados ainda, Senhor, abre portas de emprego. Aqueles que estão, Senhor, tendo dificuldade também por serem profissionais liberais, com dificuldade para manterem as suas empresas funcionando nesses dias de crise, clamamos a Ti, Senhor, age com graça, age com misericórdia. Toca no coração dos governantes também, Senhor, para que eles possam estar, ó Pai, nesse momento, levando com muito mais seriedade essa crise mundial e também, Senhor, dando sabedoria àqueles que lidam com as questões de saúde, dando, Senhor, também paciência, dando, Senhor, também o direcionamento certo para que possam realizar, ó Pai, todas as obras necessárias de emergência para atender a população que vai estar, ó Pai, cada vez mais aumentando em busca de socorro médico. Também clamamos a Ti, Senhor, pela economia do nosso país. Dá a Tua graça, dá a Tua bênção, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a controlar os nossos próprios gastos, para que possamos, ó Pai, vencer esses momentos difíceis e estarmos, ó Pai, vendo a nossa vida financeira também entrando no Seu rumo. Dá a Tua graça, Senhor, à direção do nosso país, aos governantes do nosso estado do Rio de Janeiro. Senhor, haja com graça, haja com misericórdia. Abençoe, Senhor, a nossa igreja do Barreto.
Dá-nos a tua bênção, Senhor, em todo momento. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre o pastor Idauro, a sua família, sobre a minha família também, Senhor, e a minha vida, sobre todos os nossos irmãos, ó Pai, que fazem parte do grupo de risco, que todos sejamos guardados pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. E se tivermos que enfrentar, ó Pai, dificuldades maiores nesses dias, ó Pai, como é a nossa expectativa, que possamos, ó Pai, ser completamente guardados pelo Senhor. Que jamais, ó Pai, estejamos alcançando o desespero, mas que o nosso coração esteja encontrando a paz que excede a todo entendimento, a paz do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Então, ó Pai, colocamos a nossa vida em tuas mãos, assim clamamos a Ti, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Meu querido e minha querida, eu quero encerrar essa mensagem deixando com você mais um versículo bíblico, que está em Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque ele é uma rocha eterna. Que o Senhor possa nos contemplar com a sua paz, com a sua graça, e que jamais estejamos perdendo a confiança no Senhor nosso Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.